bom dia, Deus abençoe sua vida, abençoe esse fim de semana, que ele seja de união, de harmonia, de paz dentro da sua casa. É isso que nós desejamos para você. Mas você sabe que não basta desejar. Se desejar coisas boas trouxesse coisas boas, então, com certeza o mundo estaria muito melhor, porque todos os pais, em sã consciência, desejam o bem para os seus filhos. Nós acordamos a cada dia desejando que aquele dia seja diferente do dia anterior, melhor. E não basta desejar. Para que o dia seja melhor, abençoado, é preciso que você tome atitudes certas. E é sobre isso que você vai ver aqui no programa de hoje, porque as pessoas que têm chegado até a Universal, elas têm recebido a direção, a fé bíblica, que faz elas tomarem atitudes certas e por isso a vida delas se torna abençoadas. Aos domingos, às 9h30 da manhã, aqui, olha, no Cenáculo do Porto, nós fazemos 7 orações. A oração mais importante que é realizada aqui é a da descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E eu queria que você visse aí o que aconteceu com essas pessoas que receberam o Espírito de Deus. Pessoas que entenderam que só com ele poderiam ser felizes. Veja só. Eu chamo-me Maria Celeste Ornelas, tenho 65 anos. Hoje sou uma pessoa com paz, mas nem sempre fui assim. Aos 7 anos eu tive uma doença muito grave que foi dado o diagnóstico que eu não ia viver. Comecei a ter febre reumática, febres muito altas, quando tinha aquelas crises, dores no corpo todo. Levei assim muitos anos. Tive 3 meses e meio internada com uma depressão. Eu ainda tinha os meus 15 anos. Eu era muito católica. Eu ia à missa, fazia promessas. Um dia fui pedir ao padre lá da minha aldeia se ele rezava por mim. Só que ele quis se meter comigo. Puxou de uma nota de 500 escudos e disse se eu lhe desse o que ele queria, que ainda vinha muito mais. E quando ele me falou, que eu olhei para ele estava a querer se despir. Eu senti-me muito mal, eu fugi, fui para casa, disse à minha mãe, a minha mãe foi lá falar com ele. Quando eu aos 20 anos conheci o meu marido e casei, tive dois filhos dele, mas o primeiro filho era tudo muito bonito, até o menino nascer. Houve uma discussão muito grande com a mãe dele, porque a mãe dele morava connosco, e ele bateu-me. Depois ele começou a ficar doente, a dizer que estava com uma dor nas costas. Foi ao hospital, quando lá chegou ao hospital, o médico disse que ele tinha que ficar internado, que já não saía dali. Um mês depois, nem chegou um mês depois, ele estava morto. Ao cabo de 5 anos apareceu-me um senhor que era colega lá do serviço. Tu dava-te jeito para tu cuidar dos teus filhos, eu não sei o quê. E eu comecei a pensar naquilo tudo que eu passava, de muitas vezes ir para o hospital e não ter ninguém que ficasse com as crianças em casa. Eu resolvi juntar-me a ele. Só que foi ao contrário, apanhámos o vício dos jogos no casino. E como começámos a jogar durante 7 anos, já o nosso vencimento era tudo para o jogo. Até que eu vi-me obrigada a vender a casa para pagar as dívidas todas. Nós vamos sempre atrás de ganhar aquilo que já perdeu, de recuperar aquilo que perdeu. E vai se enterrando cada vez mais. Ficámos a dormir num carro abandonado. Entretanto, eu aluguei, começamos a ganhar, e eu então aluguei uma casinha. Um dia eu vinha do trabalho, era para ir fazer um turno, mas troquei com uma colega e não fiz aquele turno, fiz outro. E então o marido pensava que eu estava no trabalho. Quando eu chego a casa, ele estava com uma amante na minha cama. Disse, eu vou dar fim à minha vida. Cheguei à linha do comboio, um rapaz
vi que eu ia a chorar. E chegou-se ao pé de mim e agarrou-me no braço e disse: "Oh, minha senhora, o que é que a senhora vai fazer? O Senhor Jesus ama muito a senhora, sabia?" E pediu-me a mão e começou a andar, e eu sempre: "Mas eu vou fazer." O rapaz sempre a conversar comigo, e eu na minha cabeça só vinha aquela ideia: eu não vou fazer hoje, tu tiraste-me dali, mas eu amanhã ou depois eu vou fazer. E o rapaz, para onde é que me era de levar? Para a Igreja Universal. Disse eu: "Para isto? Para estes doidos?" Eu não vou. Estava uma obreira assim à porta e ele deu sinal a ela para ela vir. E veio falar comigo e estive a falar. Se a senhora precisar de alguma ajuda, conversar, eu estou, qualquer momento, disponível para a senhora. Comecei a acalmar, já dormi nesse dia. Só que eu tive uma crise da febre reumática nessa semana. Eu estava com tanta dor e chamei um táxi para me levar ao hospital. Não apareceu o táxi, que não era muito longe da minha casa, eu fui andando a pé, e me encostando. Onde cheguei, onde era um antigo cinema Oxford, que lá estava a igreja também. Sentei-me assim na escada a repousar um pouco para ir para o hospital. Nisto ouço uma música lá dentro, uma música muito bonita. E aquela música parece que me entrou no coração. Eu resolvi entrar para ir ver o que era aquela música. Comecei a ir até hoje, nunca mais. Deus foi-me abençoando, foi-me libertando, libertei-me do vício. Tudo o que o pastor falava, eu fazia tudo. Estava liberta, faltava-me uma coisa. Que o pastor falava tanto, que era o Espírito Santo. E eu tinha tanto aquele desejo do Espírito Santo, que eu fazia tudo e mais alguma coisa. Só que eu era um pouco ansiosa, e a gente, com a ansiedade, não recebe o Espírito Santo, não é? Até que um dia houve renovação de batismo. Ali, quando o pastor me estava a batizar, eu recebi logo ao mesmo tempo ali o Espírito Santo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, eu já não queria sair lá de dentro. O pastor queria batizar as outras pessoas, mas eu estava-me a sentir nas nuvens, no céu. A partir daí eu tive paz, tenho paz. A gente tem aquela vontade, aquele desejo de falar que existe um Deus grande, um Deus poderoso. Hoje a minha vida não tem explicação. Não tem explicação o que era antes e o que é agora. Foi a Igreja Universal que me deu esse Deus maravilhoso a conhecer. E através desse Deus, do Divino Espírito Santo, eu venci as doenças, venci as lutas, venci os vícios. Hoje eu não tenho ódio do Padre, e quando eu oro, eu peço sempre a Deus que lhe perdoe. O Espírito Santo para mim representa o nosso tudo, a nossa salvação. O Espírito Santo é tudo, tudo, tudo para mim, tudo. Fui uma criança filha de pais separados, fui entregue a uma avó, tive, portanto, num colégio durante 10 anos. Meus pais sempre me rejeitaram. Mais velhinha procurei a minha mãe, mas a minha mãe diz que nunca me abandonou, mas também não me aceitou. E a minha vida foi praticamente sempre sozinha. Entretanto, jovem, eu conheci o meu esposo, ainda namorámos um tempinho e depois casámos. E durante 2, 3 anos, até que realmente nós fomos felizes. As coisas iam até bem, mas a partir dessa altura eu comecei a ficar doente. Portanto, tive uma menina ao fim de um ano de casada, fiquei grávida, tive uma menina e eu nessa altura comecei a ter problemas de coluna, problemas de cabeça, portanto comecei a sofrer e comecei com problemas graves, depressão, depois foi-me detectado um tumor no fígado
E aí começaram as doenças. Não dormia, depois o meu marido começou, como via que eu realmente estava muito doente, chegou a uma altura que ele começou também a enveredar pelo álcool, começou a beber e realmente a nossa vida começou a ficar muito, muito para baixo. E chegou a uma altura que a médica disse-me, olha, nós temos que nos preparar porque a senhora vai ter que fazer a operação, vai ter que fazer a cirurgia, porque a senhora já está com 3 hérnias discais. Só que ela disse, se não fosse operada, que poderia ficar numa cadeira de rodas. Eu já estava de tal maneira que eu fiquei acamada, houve uma altura que tive uma crise dessas, fiquei acamada. No meio disto tudo, o meu marido ligou a rádio. E realmente eu escutei uma mensagem. Oh Deus, cura esta pessoa que está no leito de dor. E eu, a partir daquele dia, comecei a ouvir. A partir dali comecei a sentir melhor, porque eu não dormia. Eu já não dormia, tomava calmantes para dormir, eu tomava medicação. E eu comecei realmente a sentir um alívio, e eu disse, não. Ninguém conhecia o que era, eu não sabia o que era. Não sabia, eu só sei que foi uma oração que aquilo foi para mim. Eu estava mal, estava doente. E eu sei que comecei a andar, ainda cocheava, ainda andava assim. Eu disse, não, é hoje. E fui realmente até à igreja. Eu ouvi a pastora pregar a oração. Chorei de toda a reunião. Eu sei que naquela noite eu dormi e eu comecei a obedecer. O tumor estava a desenvolver e a médica tinha-me dito que o fígado que não podia passar mais de 30 dias porque estava num estado muito avançado, que tinha mais de metade do fígado que já não funcionava. Eu disse, doutora, mas como é que eu vou operar o meu fígado? Eu não posso viver sem fígado. Pode, ainda pode durar mais uns anitos com essa parte do fígado que a senhora tem, que ainda não está. Temos que fazer isso urgentemente. Pronto, eu já estava a usar a fé. Disse, doutora, mas vamos esperar. Mas veja lá, responsabiliza-se. Pronto, então está bem, então marcamos para daqui a mais um mês. E marcamos, fomos fazer 9 exames. Ela disse, olha, o fígado está limpo. E estava a falar, ela disse que não entendia. Eu no final eu tive que me sentar e dizer à senhora, olha, eu estou a usar a fé, assim. E ela disse, mas aonde? E eu disse-lhe, olha, é na Igreja Universal do Reino de Deus. E ela disse assim, olha, mas está tudo bem, sente-se bem. Então continuo. Tudo foi desaparecido. Eu sei que cheguei a uma altura, nem calmantes, eu já não necessitava de tomar medicação nenhuma. O Espírito Santo sempre ouvia falar. Havia oração e havia sempre busca do Espírito Santo. E chegou a uma altura que o pastor falou muito forte que quem não tivesse o Espírito Santo não era salvo, que precisava do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. E eu comecei a priorizar. Eu disse, não, minha casa está, eu estou curada, falta-me o principal, que é o Espírito Santo. Comecei a... há muita dificuldade de eu me levantar de madrugada, ainda por cima trabalhava e tudo, para orar. Eu punha o despertador às 3 da manhã. Ia o máximo de dias à igreja. Levou ali um tempinho, mas no dia, uma quarta-feira, eu tive a certeza. Eu só tinha vontade de falar de Jesus, eu já tinha esse amor, mas falar que Jesus te ama, Jesus me curou, é uma coisa que extravasou mesmo, portanto, não há como duvidar. O Espírito Santo, para mim, representa vida, representa o meu bem maior, a minha salvação, a minha força. É o mais importante na vida do ser humano. E quem não tem, perde. A minha vida hoje é rica. O meu casamento hoje, ainda por cima estamos os dois na mesma fé, é muito bom. Muito bom. Nos entendemos, graças a Deus. E assim até os meus filhos notaram. Houve uma transformação muito grande mesmo.
Hoje a minha vida está completamente transformada graças ao poder do Espírito Santo na minha vida. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, muda ela. Ela deixa de ser quem ela é e passa a ser uma pessoa diferente. Se ela é uma pessoa depressiva, por exemplo, desanimada, desacreditada, e muitas das vezes o ser humano tem dificuldade de acreditar nele mesmo, quando o Espírito Santo vem, isso muda. Ela fica livre da depressão, ela passa a acreditar nele mesmo, nela mesma, ter forças para vencer, ter forças para seguir adiante. É isso que você tem a chance de alcançar amanhã. 7 orações nós fazemos, você vê aqui as imagens da oração da família que nós realizamos aos domingos ao pé da cruz, e você tem a chance de poder participar conosco dessa oração e ficar livre dos seus problemas. Há uns domingos atrás eu conversei com algumas pessoas aqui no Cenáculo do Porto que carregavam depressão profunda. Eu queria que você visse esses testemunhos, olha só. Tinha depressão? Sim. Como é que é? Eu só queria andar de preto, era muito deprimida, estava sempre metida no quarto, ou chorava muito. Era uma vida mesmo muito triste que eu tinha, sim. Tomava remédio? Não cheguei a tomar porque eu conhecia a verdade e, apesar de estar afastada de Jesus, eu sabia que os remédios não eram a solução. Então foi quando o meu irmão me convidou para vir a... Veio aqui, ficou bem. Curada. Não tem mais depressão? Não. Seu nome? Vânia. Tinha depressão? Tinha. Não comia, não dormia, porque também tinha ataques de pânico. Então tinha medo de comer porque tinha medo de morrer entalada. Eu cheguei a pesar 45 quilos. Não comia, porque essa eu nunca tinha ouvido. A vida. Tinha medo de morrer entalado? Tinha. E não dormia, porque tinha medo de morrer enquanto estivesse a dormir. Medo constante? Medo. Ou seja, a dúvida constante. Dúvida constante. Resolveu como? Com fé. Recebi o Espírito Santo. Acabou. Tinha depressão? Tinha, sim. Como é seu nome? Albina. Como é que era a depressão? Bem, houve uma traição no casamento, porque eu tinha um casamento feliz, isso destruiu-me, não é? Então a tristeza tomou conta de mim, eu fiquei sem forças, então andava na rua com o carro e dizia: é hoje. Eu ia para a estrada e olhava para os raios, era assim que é hoje. Mas Várias vezes isso aconteceu? muitas vezes. Andava no carro aqui pela cidade pensando, é hoje. Não queria ir para casa. Então ia ali para a BCI, é hoje. Chegou aqui na igreja, Foi um processo, fiz a libertação, ao fim de um ano recebi o Espírito Santo e hoje sou uma nova pessoa. acabou esse problema. Graças a Deus. Se por um lado muitas pessoas têm morrido aos poucos por causa da depressão, essas chegaram aqui no Cenáculo do Porto, na Universal do Porto, e ficaram livres da depressão. Você pode também. Não é só da depressão, não, é de tudo. A não ser, meu amigo, que você aguente sofrer um pouco mais. Porque a grande verdade é essa. Existem pessoas que têm problemas e elas dizem: eu não aguento mais, eu não posso continuar vivendo nessa situação. Eu preciso sair, a cada dia que passa parece que eu afundo mais. E é isso mesmo, é assim que tem estado a sua vida. A cada dia que passa você tem afundado mais e mais. É ou não é verdade? Se você aguenta continuar aí embaixo, descendo mais e mais, não precisa vir amanhã na igreja não, não é para você. A reunião amanhã é para você que diz: eu não aguento mais, eu tenho que sair dessa situação, preciso que alguém me estenda a mão para me tirar dessa situação. É exatamente isso que nós temos feito, todos os domingos, aliás, todos os dias aqui na Universal. 9h30 da manhã eu te aguardo aqui na Rua Egas Muniz, número 485, tá certo? Você vai me trazer também uma garrafinha com água, como essa que eu tenho aqui, olha só, uma garrafinha com água. Você vai receber a gota do milagre. Mostra aí as imagens, olha só. Todos os domingos é assim. As pessoas trazem uma garrafinha com água, os obreiros colocam a gota do azeite, que é a gota do milagre, e nós fazemos a oração da cura, da libertação. Veja o que tem acontecido. Eu trazia muitas dores aqui nos antebraços e não aguentava mesmo as dores. Não tinha posição de estar na cama e resolvi passar com a água da vida nos meus braços e de repente, passado meia hora,
não tinha qualquer dor. Ela já vinha durante algum tempo, essas dores? Já vinha de há longo tempo, porque era derivado do meu trabalho. Colocou a água, sumiu as dores? Ganhei água, passei, passou totalmente. Como é o seu nome? Fátima. Você vem aqui no centro de ajuda há quanto tempo, Fátima? Há 3 semanas. O que aconteceu usando a água da vida? Aconteceu paz na minha casa, alegria, só era tristeza. Meu marido não ria, não falava. Tudo triste, era só briga na mesa, choros, gritos. Eu já estava a ficar cansada. Já estava assim há muito tempo? Ah. E você tentava resolver esse mau ambiente familiar conversando com ele, perguntando por que ele agia assim, mas não resolvia? Não. E a minha irmã disse, olha Fátima, vamos comigo à igreja, a tua fé vai resolver o problema. Cheguei cá, saí aqui alegre, levei a água da vida, dei a todos, já não querem outra coisa, só querem água. Meu filho vai à escola, oh, mãe, quero a água da vida, vou à piscina. A minha filha, oh, mãe, vou à escola, também quero água da vida. Meu marido só bebe essa água, já ri na mesa, já conversa. Mudou o ambiente na sua casa, né? De casa, mudou tudo. É tudo alegria lá dentro de casa. É raro, até a televisão na sala se ligava sozinho. Eu dizia, olha, tem alguém aqui. Ele dizia, eu não sou. Fui lá, quem ligou a televisão? Não sei. Eu tinha medo. Há alguma coisa aqui dentro. De repente, acontecia coisas. Porta se fechar sozinho, o carro lá dentro, lá fora. Abria, fechava. Eu dizia, então, a chave está aqui, ninguém mexeu. A porta estava fechada, quem está dentro do carro? Ninguém. A gente andava a viver naquela casa com medo. Desde que eu entrei aqui com a água da vida, está tudo 5 estrelas. Como é que a senhora se chama? Celeste. Estava sentindo o que antes da oração? Eu tenho aqui a dor aqui no mão, sempre no braço, e depois faço assim que ele passa cortiça. Antes da oração, você estava sentindo a dor quando mexia no pescoço? Agora já. Agora você mexe e já não sente mais a dor? Já não. Já não sente mais nada? Parecia os ossos que estavam a partir assim. Foi tudo pro sítio agora? Agora já não. Traga essa garrafa com água amanhã. Tome atitude, meu amigo. Deixa o preconceito de lado. Você está sofrendo. Você está morrendo aos poucos. A depressão está te matando. Desejo de suicídio, pensamentos de suicídio vêm à sua cabeça todos os dias. Você é uma pessoa que tem dito para si mesmo, eu não aguento mais essa vida de sofrimento. Não foi por acaso que você acompanhou aqui os testemunhos, não. Por isso eu quero convidar você a fazer uma oração comigo agora. Você pegasse aí um copo com água, você agora vai fechar os olhos, se assim você quiser, você vai orar junto comigo. Eu vou me aproximar aqui da cruz, eu vou me ajoelhar aqui ao pé da cruz. Você fica à vontade aí na sua casa. Mas pegue um copo com água, nós vamos pedir a Deus para consagrar essa água. Quando você beber dela, você vai ver a diferença que vai acontecer dentro de você. Vamos então fazer isso? Vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Meu Deus, nós aqui entramos em Tua presença, pois sabemos que a cada dia que passa, mais e mais pessoas vêm tirando a própria vida. O desespero vem aumentando, meu Deus, ao ponto de pessoas desacreditarem de tudo e de todos. Já não conseguem mais acreditar que podem ter uma mudança em suas vidas. E nós oramos, meu Deus, e mostramos aqui os testemunhos para que essas pessoas entendam que existe sim uma saída. O Senhor é a saída, o Senhor é a porta de saída. O Senhor é a única forma, a única maneira, o caminho que tira a pessoa numa vida de sofrimento para uma vida de paz, alegria e felicidade. Eu oro pelas pessoas, meu Deus, que estão desesperadas, angustiadas, deprimidas, oprimidas. E eu determino, mais do que orar, eu determino aqui, em nome de Jesus, que essa depressão saia de você. Essa angústia, esses pensamentos negativos, esse desânimo, em nome de Jesus vai sair de você agora, quando você beber dessa água. Levante a água aí para o céu. Meu Deus, consagra essa água. Coloca nela o teu poder, para que todas as pessoas que beberem desta água recebam a força do Teu Espírito para vencerem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós determinamos e todos que creem digam amém
e graças a Deus. Vamos juntos agora beber dessa água. Beba com fé. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque tenho certeza que Ele ouviu a nossa oração e não só, Ele já trouxe a resposta para você. Você vai ver que esse dia de hoje vai ser tudo diferente para si. Agora, se você quer uma vida completamente diferente, aí você tem que tomar um passo maior, uma atitude maior. É amanhã estar com a gente numa Universal mais perto de você. Aqui no Norte, eu estou aqui no Porto, nessa igreja que nós temos mostrado. Mostra aí, por favor, produção. Aí na Rua Egas Muniz, número 485, é próximo do Quartel Militar da Constituição. Nessa igreja nós estaremos aguardando vocês. Mas aqui no Norte, nós temos igreja em Matozinhos, nós temos igreja em Vila Nova de Famalicão, nós temos em Trofa, Santo Tirso. Se você ligar para o SOS Espiritual, o número que está aqui no rodapé da televisão, você pode saber qual é a igreja mais perto de você. Ali tem um pastor pronto para poder lhe ajudar. Se você me acompanha de Lisboa, nós temos em Marvila o Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, próximo da estação do metrô de Chelas, nesse lugar que você vê aí nas imagens. Mas em Lisboa também tem no antigo Cinema Império, tem ali em Cacém, Amadora, tem na Margem Sul, Almada, enfim, gente, nós temos mais de 100 igrejas aí espalhadas, as portas abertas para quem quer parar de sofrer. Quer parar de sofrer? A Universal é onde você deve buscar ajuda. Assim eu vou terminando o programa. Deus abençoe sua vida. Vamos olhar para frente, pessoal. Vamos olhar para frente. Deus é com você. Um grande abraço, hein? Até amanhã. Em Portugal, no último ano, mais de 32 mil pessoas foram vítimas de violência doméstica. 18 acabaram por morrer às mãos dos agressores. 50 mil pessoas foram diagnosticadas com alguma estirpe de cancro. A doença é responsável por 1 em cada 4 mortes. 2,5 milhões de pessoas em Portugal estão em risco de viver na pobreza. Seja qual for o problema, o trajeto é sempre mais fácil quando temos com quem contar. Na linha SOS Espiritual, temos a voz que acalma, que orienta, a voz que cuida e conforta, a voz que levanta e fortalece. Para desabafar, pedir e receber ajuda. 21 836 8008